O Renato sempre com a gente aqui, trazendo pesquisas, levantamentos, e alguns mostram uma realidade que eu tenho certeza muita gente acha que não conhece, ou passa longe, ou é distante. E hoje o Renato vai trazer números de uma pesquisa sobre violência contra as mulheres. Esses números, Renato, são impressionantes porque mostram uma realidade muito mais perto, muito mais frequente do que muita gente pode imaginar. Conta pra gente, Renato, bom dia. Bom dia, Barão, bem-vinda de volta, Carla. Obrigada. Bom dia a todos os ouvintes da Band News. Novamente eu trago números que eu não gostaria de trazer aqui nesse espaço. Essa pesquisa foi realizada por nós, do Instituto Locomotiva, em parceria com o Instituto Patrícia Galvão, que talvez seja uma das principais organizações que estudam a violência contra a mulher. E os números são muito fortes. Imagine que mais de 25 milhões de mulheres já foram ameaçadas de morte. 26 milhões de mulheres já foram ameaçadas de morte pelo seu companheiro ou por um ex-companheiro. Dessas mulheres, nós temos aí mais metade delas que já sofreram isso. Nós estamos falando de uma realidade que, quando vai se ver em números absolutos, são bastante fortes, bastante contundentes. 14 milhões de mulheres já foram vítimas de tentativas de feminicídio, que, para o ouvinte que não sabe, é uma tentativa de homicídio contra a mulher. Isso mostra uma realidade que muitas vezes ficava no ambiente pessoal, dentro das casas, sem uma correta proteção do Estado ou da sociedade brasileira. Essa realidade é triste, isso coloca o Brasil em um dos países com maior número de feminicídios, e também mostra que o número de apurações pela polícia, pelas delegacias de mulher, ainda está muito aquém do necessário para coibir esse tipo de violência. Ô Renato, aproveitando que você falou sobre esse tema, né, da polícia coibir, eu estava conversando com a nossa colega aqui, Gabriela Maier, ela chamou a atenção para um ponto do estudo que é o seguinte, com relação às reações de quem ficou sabendo desses casos de ameaças contra as mulheres, ou mesmo da violência em si, né? O que a pessoa fez quando soube da situação, teve contato de alguma forma. 44% recomendaram que a mulher procurasse a polícia, é um número que parece baixo, né? E aí tem outras reações aqui que mostram, por exemplo, aconselhei o homem a procurar uma igreja, aconselhei a mulher a procurar uma igreja, não me envolvi porque achei que não era da minha conta, ou conversei com a mulher para que ela mudasse de comportamento para evitar que ele ficasse nervoso. Queria que você falasse um pouco sobre essas reações, é um tema muito pertinente, né? Vamos lá, Carla, é fundamental esse tema. O número de pessoas que recorrem à polícia ainda é muito pequeno, e em diversos estudos nossos ficou claro porque era um pequeno número de mulheres que recorriam à polícia. Porque o número de delegacias da mulher ainda é bastante reduzido. Existe um constrangimento em falar para o homem, para um outro homem, o delegado, que são majoritários aí entre os delegados de polícia, sobre esse constrangimento. E também existe uma parcela de vítimas que acredita que o seu casamento e a manutenção da sua família vale mais do que isso. Quando nós vamos olhar os conselhos que são dados, são conselhos que tratam a questão da violência contra a mulher como uma questão individual, ou ainda como uma questão moral. Isso não é verdade. Por mais que quem comete uma violência contra a mulher seja imoral, a questão é coletiva. É o fato do homem achar que tem poder sobre a mulher e sobre o corpo da mulher. É um homem que muitas vezes se sente contrariado quando não acredita que tem uma certidão de posse
sobre a sua companheira. E isso é mais alarmante ainda no século XXI. A naturalização da violência contra a mulher só vai ser combatida com a comunidade metendo sim a colher. Em briga de marido e mulher, se mete a colher. E meter a colher significa, como os números mostram, salvar vidas. E tem um outro detalhe, Carla, muito importante. Se isso não é coibido no início, isso vira um ciclo vicioso, em que acaba na morte. Mas também forma uma nova geração de homens que naturalizam a violência contra a mulher. Homens que viram seus pais agredirem suas mães têm o dobro de chance de reproduzir esse ato na sua próxima família, na família que será criada. Isso não é um detalhe. Para romper o ciclo de violência é necessário trabalhar isso, com o rigor da lei de um lado, mas com a pressão da sociedade civil para romper esse ciclo e acolher as mulheres que são vítimas de violência. Eu acho que essa é a palavra, né? Porque parece que não acaba. A pesquisa mostra, por exemplo, que nem todo mundo conhece a lei, a maioria acha que o homem que agride vai continuar agredindo, mesmo conhecendo que pode ser punido por isso. Agora, me chamou a atenção, Renato, o quanto de gente diz que precisa aumentar a rede acolhedora, ou seja, delegacias para ajudar as mulheres, enfim, esse número também na pesquisa me chamou muita atenção, como tem a falta de apoio do governo, dos governos estaduais, no caso, em especial, para acolher de alguma forma quem sentiu vítima, quem sentiu vítima não, quem é vítima, quem se sentiu de alguma forma agredido, parece que não tem, né? E é verdade, a gente já cansou de ter relato aqui da Band News de pessoas que são agredidas, vão procurar uma delegacia, o delegado vira as costas, vai para outra, a pessoa uma hora fala, não adianta, né? Barão, esse é mais um sintoma do quanto que a sociedade brasileira ainda é machista. Porque se criam delegacias para combater os outros tipos de violência, mas não se criam delegacias para combater a violência contra a mulher. Em geral, a culpabilização da vítima acontece com uma frequência muito maior do que se pode imaginar. Porque acham que o feminicídio é uma violência menor do que a violência de homens contra homens. Porque, infelizmente, ainda tem muita gente que considera a mulher uma cidadã de segunda classe, por mais que não admita isso. Nós estamos falando de 25 milhões de mulheres que sofreram ameaça. De 14 milhões de mulheres que tiveram essa ameaça efetivada. Foram vítimas de tentativa de homicídio. Eu não consigo entender que outro ponto de segurança pública é mais grave do que esse hoje. Tem as dimensões e os números que o feminicídio aponta no Brasil. Por outro lado, ele não aparece como prioridade dos serviços públicos. E isso precisa ser fortemente combatido. 25 milhões de ameaças, de pessoas que foram ameaças, é maior do que qualquer outro tipo de ameaça. 14 milhões de vítimas de tentativa de homicídio é o maior número de vítimas de violência do Brasil. Não tem tentativas de assalto seguido de ameaça de morte maior do que esse número que nós estamos mostrando nessa pesquisa. Até porque a gente trata aqui, né, Renato, de pessoas que estão ligadas, são muito próximas a essas mulheres ameaçadas. E tem um outro ponto da pesquisa que mostra também o seguinte: 93% dos entrevistados concordam que a ameaça de morte é uma forma de violência psicológica tão ou até mais grave do que a violência física, né? Imagina que essa ameaça de morte, Carla, acontece dentro da residência, dentro da casa, num ambiente que, em tese, deveria ser o ambiente mais seguro para qualquer pessoa, para qualquer cidadão, tá? Imagina você dentro da sua casa, sendo ameaçado de morte por alguém que goza da sua total intimidade, que deveria ser o porto seguro de confiança. Infelizmente, não é isso que nós estamos vendo nas famílias brasileiras, com um processo de ameaça dos homens contra as mulheres e um processo que, infelizmente, cresceu durante o período da pandemia.
Importantíssima pesquisa que a gente está acompanhando, com o Renato trazendo os detalhes para a gente aqui na Band News, e essa pesquisa deveria servir de base para qualquer autoridade pública pensar em segurança, um plano, uma estratégia para mudar esse cenário. Não é algo que começou agora, mas como disse o Renato, se complicou demais durante a pandemia, quando as pessoas ficaram em casa, né, presas em casa, e muitas vezes sendo as mulheres agredidas. Renato, mais uma vez, obrigado pela participação. Até uma próxima, Renato. Muito obrigado, Barão, obrigado, Carla, e um convite aos nossos ouvintes. Se vocês souberem de algum caso de violência contra a mulher, denuncie. Se vocês observarem algum caso de violência contra a mulher, metam sim a colher. Tem vidas que dependem disso. Até sexta-feira, um prazer estar aqui com vocês de novo. Espero que com notícias melhores do que as que eu trouxe hoje. Até mais. Até mais, Renato. Deixa eu só registrar a mensagem aqui do nosso ouvinte, Barão, Renato, final de telefone 3463, que ele está perguntando se existe algum tipo de programa, vamos chamar de reabilitação, de homem que usa violência contra a mulher, que foi criado dessa maneira e que queira mudar. Eu acho que isso também é um bom ponto, né? Seria uma boa política para combater esse tipo de crime. Obrigada pela mensagem. Vocês têm informação? O Renato está na linha ainda? Estou na linha ainda, Carla. Existe no Instituto Patrícia Galvão, tem o nome de algumas instituições focadas nessa desconstrução de um machismo estrutural, de homens que consideram ter posse sobre o corpo da mulher. Vale a pena se informar para mudar essa realidade. Até a próxima. Até mais, Renato. Obrigada.